Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Você só acredita no que vê, mas existe um mundo invisível. E será que esse mundo invisível tem alguma atuação sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu comportamento? Então, no livro Universo em Desencanto, você vai saber, conhecer sobre os invisíveis. E nós vamos falar aqui no nosso programa sobre o desconhecimento dos invisíveis. É isso aí. Antes, né, de entrarmos no assunto sobre o programa que vai ser, né, produzido aqui pela gente, né, vamos só falar algumas coisas que ele, né, passa para a gente no conhecimento. Que a vibração superior a tudo e a todos é a vibração invisível, principalmente a da parte racional. Portanto, o que são os viventes para a vibração invisível não são nada. Quando a vibração invisível quer, do tudo faz o nada e do nada faz o tudo. Do preto faz o branco e do branco faz o preto. Quando quer ou é preciso. A vibração invisível está acima de todos e de tudo, fazendo de todos o que entende, principalmente quando esta vibração é da parte racional. A parte racional domina sobre todos os pontos de vista, e a força que rege tudo e a todos, e os viventes esclarecidos são aqueles que conhecem mais ou menos estas coisas naturais, e dizem, abre aspas, é isto mesmo. O vivente que não tem conhecimento disso, de si mesmo, nem das demais coisas, põe um ponto de interrogação naquilo que não conhece e interroga-se, abre aspas, será que os invisíveis nos governam? Será que eles fazem mesmo de nós o que entendem? Será que existe mesmo algum superior? Será que a superioridade está no mundo invisível? O vivente que aí está na Terra pensa que foram os viventes que fizeram o mundo e cai em contradição quando diz que estão caducando, que são tapados ou rudes demais. E assim, os desmembramentos de todos os viventes são dados e feitos pelas influências invisíveis, vindo as influências do bem e as influências do mal. Vejam como no mundo há viventes apenas com a formação de humanos, mas o pensar e o proceder são de verdadeiros animais, porque são inconscientes e o inconsciente não se concepciona bem na vida, a não ser de mal para pior. O vivente, muitas vezes, perde por interpretar uma coisa por outra, e haja a dar cabeçadas. Quantas passadas dá? Cada passada é uma cabeçada, cada passada uma dor, cada passada um inferno. Isto é sempre reinante nos viventes que não sabem viver e que têm sua opinião como superior à de qualquer outro. Para todos os que vivem sob a segurança do astral superior, a segurança dos invisíveis da parte racional, os anos serão bons e justiceiros, mesmo que esses anos sejam governados pelo planeta Marte. E os que estiverem fora dessa segurança estão expostos às desgraças, vítimas de tudo quanto é de ruim, passando por reveses angustiosos e dolorosos. Há vivente que entende os invisíveis da baixa atmosfera como sendo viventes do astral superior, e por não serem contemplados por eles é que continuam a sofrer. Então, ousam dizer que esse sofrimento é uma provação porque estão passando e que todos no mundo passam por essas provações. Esses, assim, que adotam os invisíveis da baixa atmosfera, estão sujeitos às influências de Marte. Só não sofre a essas influências aqueles que pertencem à parte racional. Então, né, vimos aí que nessa pequena lição, ele fala, né, nós fazemos parte de uma natureza visível e de uma natureza invisível. E assim como a natureza produz, né, elementos e produtos, né, que servem para nutrir
a nossa forma de vida material, ela também nutre a gente com vibrações, né? Que essas vibrações, elas se materializam na nossa mente como pensamentos e imaginações. E muitas das vezes, né, na maioria das vezes, por nós não nos conhecermos, nós não sabemos de onde essas vibrações vêm, né? E essas vibrações, elas produzem um sentimento, e esses sentimentos se traduzem em emoções, essas emoções se traduzem em comportamentos e reações. E essas reações, às vezes, são boas e às vezes, reações ruins. Agora, para aqueles que estão ligados à vibração invisível, né, que é do nosso mundo de origem, a vibração racional, que ela está contida nesse conhecimento, né, que é um conhecimento aqui materializado em forma de letras, mas é a vibração racional, ela, né, traduz na gente comportamentos e reações, né, das melhores possíveis, né, que é a calma, a tranquilidade, o raciocínio para poder buscar as soluções das melhores formas possíveis. E isso daqui é uma comprovação lógica, né, e com base, né, que todas as pessoas que já estão integradas a esse conhecimento, elas podem dar essa comprovação real que isso aqui é uma verdade, né? Eu, por exemplo, né, que posso dar essa comprovação aqui, todas as vezes que eu procuro me integrar, né, estudar e me ligar a esse conhecimento, né, o restante do dia, dos afazeres, né, naturais, né, que a vida demanda para a gente, eles transcorrem da melhor forma possível. E acho que, né, os outros amigos aqui também vão dar, né, mais um segmento a esse assunto que nós estamos abordando aqui. É verdade. O desconhecimento dos invisíveis. A gente sempre fala aqui, na verdade, repetindo uma coisa que no próprio artifício, os cultos no artifício falam, que o maior tabu do artifício é a existência de seres, entes invisíveis que possam interferir no destino da humanidade. Então eles não acreditam em nada. Só acreditam em quê? No que eles podem ver, tocar, medir, no que sabem e conhecem da ciência. Na parte filosófica, dizem que tudo é sugestão e autossugestão. Esse é o resumo do artifício. Então não tem seres invisíveis. Mas o artifício racional diz é o império das aparências. E as aparências é o que realmente o animal racional pensador se baseia nas aparências que não são verdades, porque tudo é energia. Então tudo isso começou primeiro com a queda do alfabeto astrológico, o iniciozinho do espiritismo, mas se baseando em coisas de civilizações que já tinham sido extintas primeiramente, né? E o artifício pela natureza foi induzido e fomentado, estimulado, por quê? Porque ia aumentar a lapidação num espaço curto de tempo. A lapidação sendo mais acelerada vai amadurecer a maioria, logo a razão de mãe sempre ganha, né? A mãe natureza sempre tem razão. Cientistas dizem que o poder oculto não tem poderes sobre nós, mas o que tem de enfermidade estranha cada vez tem mais. E eles mesmos, porque não podem se conhecer com artifício, com pensamento, com a imaginação, eles mesmos chegam a um ponto de não se tolerarem. E muitos cultos no artifício se suicidam para provar que o racional está certo, né? Então, a física, tem a física clássica, né? Tem a física quântica, que é mais moderna. Quando tenta juntar as duas e fazer a física total, que é o sonho de consumo dos cientistas, eles falam, existem leis psicofísicas para a gente conhecer ainda, e aí nós vamos ter a física total. Isso quer dizer que existem realmente campos eletromagnéticos, campos biomagnéticos, e a psicofísica é uma realidade real. A mente está embarcada na nossa áurea, né? Isso é físico, é uma física, embora não seja visível. Mas todos são ferramentas, os mais brutos são só ferramentas. Os mais lapidados um pouco podem ser instrumentos da natureza para inventar alguma coisa sem saber que é o poder oculto, que são os invisíveis que estão fazendo isso e ele é ou ferramenta ou instrumento. Agora a fase racional é a fase da gente ser ciente e consciente disso. Então chama-se aparelho racional.
O que a gente pode destacar nesse trecho da intencionalidade da cultura racional, da mensagem do racional superior, é com relação ao ser humano materialista. A grande questão do pensamento é que o pensador se julga supremo, soberano, descobrindo e só acredita naquilo que ele pode medir, experimentar, que é o caso científico, e a filosofia também, já falado aqui pelo Dr. Carlos, mas o sentimento é o sentimento materialista. E esse é o grande atraso da humanidade. Aqueles que têm a percepção do mundo invisível através das suas crenças, através das suas próprias emoções e fatos comprovados, vê acontecer na sua vida as coisas e atribui ao poder invisível, muitos acham que não é isso, porque o pragmatismo, a palavra mais ou menos usada pelos materialistas, o pragmatismo da vida não permite ainda a pessoa trabalhar nesse sentido. Então, a grande barreira que a cultura racional hoje encontra perante a sociedade humana como um todo é essa questão, que esse palavrão que muita gente não entende, e quem fala às vezes acha até que entende, o tal do paradigma, né, dos materialistas. Os materialistas usam seus paradigmas, acreditam em Deus, mas não olham para Deus como sendo uma realidade. Porque se olhassem para Deus como sendo uma realidade, jamais fariam aquilo que fazem. Que adianta a crença, né, sem a obra? É aquela velha questão bíblica. Uma frase bíblica que me ocorreu aqui agora. O que adianta a fé sem a obra? Então, a pessoa que acredita, mas trata como se não existisse. Por isso é que chama de crença. Quer dizer, tudo isso é bastante complexo na mente humana materialista. Essa é a grande questão. A cultura racional vai vencendo estas barreiras, aos poucos, dentro de nós todos, cada um no seu grau de evolução, até a gente perceber que é possível conversar com esses entes invisíveis, nos 3 níveis cósmicos que hoje nós sabemos, né, a parte do astral inferior, o astral superior e mundo racional. E na leitura do livro Universo em Desencanto, nós passamos a nos preparar e a desenvolver esse grande canal de comunicação, porque na nossa formação original é de uma forma invisível, quer dizer, daquela forma que hoje nós chamamos de invisível, porque nós ficamos materializados no final das contas, não é mesmo? A transformação dos habitantes do mundo racional foi a materialização. E ficaram todos esquecidos da sua verdadeira origem. Aos poucos vem sendo revelada a imaginação, criando imagens daquilo que não pode ver. O pensamento agilizando para poder chegar ao sentimento da fé, da crença, mas ainda muito primário. E agora o desenvolvimento do raciocínio para fechar o assunto e mostrar que a grande realidade da vida está no mundo invisível. E tão poderoso é o mundo invisível hoje, a prova e a comprovação está nesta pandemia atual, que tende a vir outras ainda mais fortes. Este é o mundo invisível que está atordoando hoje a humanidade. A grande questão dos materialistas é achar ou entender que estas formas invisíveis têm ou não têm arbítrio, podem ou não podem interferir deliberadamente no comportamento humano. Em princípio, a gente ainda se acha um pouco, vamos dizer assim, livres, independentes, né? Como se nós pudéssemos determinar nossos caminhos. Mas depois a gente começa a perceber que a atuação do baixo astral é uma natureza. A atuação do astral superior é outra natureza. E a atuação do mundo racional é superior. Então, essa compreensão de como que o mundo invisível atua, deliberada ou não, sobre o ser humano, é necessário a gente ter uma boa percepção de quem nós somos
e em que grau de interação nós estamos com essa parte invisível. Tem a parte invisível do astral terra, que é, digamos assim, é a parte burra dessa interação. Só faz aquilo que a temperatura, o clima, o próprio sistema vai gerando. Quer dizer, nós estamos num caldo eletromagnético e as cargas magnéticas interagem de uma forma meio que causal, ocasional, vamos dizer assim, acaso. É onde o materialista vê o acaso. Foi por acaso. Quer dizer, essa interatividade do astral material. Já quando entra na parte do pensamento, a parte elétrica, já se vê a interação com outro grau, que é a questão da fé, a questão da crença e como que o ser humano recebe essa comunicação. E aí começamos a perceber que nessa parte há uma certa consciência, há uma intencionalidade consciente atuando sobre a pessoa. Agora, quando nós chegamos no terceiro nível de interação, que é a parte da imunização racional, que a cultura racional nos prepara para isso, aí nós começamos a perceber a verdadeira consciência dessas forças invisíveis. O poder supremo assume o maior potencial da consciência. E o que é mais impressionante nisso tudo é que, aos pouquinhos, isso fica a critério de cada um perceber. Cada um de nós começa a perceber que nós realmente somos essa parte consciente. Não pela imagem que fizemos, não pelo pensamento que desenvolvemos, mas sim pela realidade de quem nós somos na nossa verdadeira origem. É quase que surpreendente a pessoa perceber isso. Nós somos conscientes? Somos, se a gente se passar a se conhecer. Então, quem se conhece sabe que o poder invisível é deliberado, é deliberativo, vamos dizer assim, né? Tem consciência e essa consciência está em nós mesmos. Porfírio, esse mundo invisível seriam os santos, os anjos da guarda, os guias protetores? Sim, todos eles. São os 3 níveis, exatamente. São os 3 níveis de interação. A parte magnética, a parte elétrica e a parte racional. O que não fechava a conta é que o ser humano era tido até como se fosse um robô e somente a parte magnética atuasse sobre o ser humano. Hoje nós temos a libertação do conhecer a si próprio com a parte racional. É o que está faltando. Com licença, até para esclarecer o pessoal lá, quando eu fiz li a leitura de parte aqui do trecho, ele fala sobre a influência do planeta Marte, né, para deixar esclarecido o pessoal que também se trata de um ente desse mundo invisível, não está fazendo a menção àquele corpo celeste, né, que habita, né, no espaço e que, né, ele faz uma menção muitas das vezes, né, tem esses entes com um nome, né, parecido também com o que a ciência detecta aqui, né? Não é isso? É só uma conclusão rapidinha assim. O artifício foi criado para acabar com a rudez, o atraso e a brutalidade e realmente está funcionando. Razão de mãe, como eu falei. E a maioria do povo acredita que existam entes invisíveis. Isso que tem que ficar claro. E por quê? Graças ao trabalho do mundo espiritual, nos lapidando, nos cuidando, para chegarmos agora na fase racional, poder desenvolver o raciocínio, ter um contato consciente e positivo com eles, todos os níveis, e desenvolver a evidência racional, poder vê-los. Aí sim, game over. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção e salve!